Por que será que com todos os seus comandados, todos os seus capangas presos, com as provas coletadas, Bolsonaro ainda está solto? Por que a Polícia Federal não prende ele? Nessa matéria, uma explicação com data para a prisão de Bolsonaro. O que é preciso para que ele seja preso? Qual é a estratégia 8D por trás dessa espera da Polícia Federal? Eu vou trazer para você. Vou pedir só o like, a inscrição se você tá chegando agora. Seja bem-vindo, meu nome é Rony Teles. Este canal tem repulsão, asco, nojo de Bolsonaro e toda a sua família por razões técnicas que acabaram se tornando viscerais. Não tem jeito. Com Bolsonaro vai pro pessoal mesmo. É que nem o Thanos, né, no filme dos Vingadores. Eu vou gostar muito de ver o Bolsonaro preso. Então se inscreva, deixa o like e deixa o comentário e vamos ouvir a informação de que o tenente-coronel, secretário de Bolsonaro, Mauro Cid, vai confessar ter vendido o Rolex dos Estados Unidos a mando de Bolsonaro, colocou o mundo político em polvorosa. Todo mundo passou a achar que o Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, inclusive os aliados dele. Inclusive ele mesmo, que caiu em choro um dia desse lá em Goiânia, provavelmente pensando que não vai ter muitos dias com a luz do sol. Mas temos visto é que ele não vai preso. E aí, isso não aconteceu ainda porque a Polícia Federal não quer que aconteça. Sim, o roteiro que a Polícia Federal e o próprio Xandão traçaram para esse caso são bem diferentes. E aí vou, como eu disse, através dessa matéria explicar para você que se depender dos investigadores, Bolsonaro vai sangrar politicamente por muito tempo. E as razões vêm aqui, ó. Primeiro, porque haveria duas formas de prender Bolsonaro. A possível no momento seria apenas a prisão preventiva, uma vez que o Jabuti Chifrudo não foi nem sequer indiciado, quanto mais denunciado, quanto mais julgado. De acordo com os policiais federais envolvidos nesse caso, até existem algumas evidências de que o Bolsonaro possa ter tentado interferir na investigação. Mas, segundo eles, essas evidências ainda não são públicas e eles não acham que é hora de mostrar que tem esse zap debaixo da manga. Outro obstáculo, que não deve ser desconsiderado para a Polícia Federal, é o tal do Procurador-Geral Bundão da República, Augusto Aras. A quem cabe definir, opinar, pedir pela prisão quando uma denúncia ao STF é feita. Você vai se lembrar que toda a CPI da pandemia pediu centenas, dezenas de presos e providência, e o Augusto Aras falou, não vou prender, e pronto. E fica por isso mesmo. É a acusação que temos quando se trata de um caso do STF e a PGR. E se a acusação está falando que o cara é inocente, a defesa fala que o cara é inocente, o juiz, como um ente neutro, que não tem partes, não pode ficar querendo culpar o cara sem ter acusação. Você entende? É claro que isso não aconteceu porque suspeitamos de corrupção do Augusto Aras. Suspeitamos. Isso aí é uma coisa que é pública e notória. Dele e de toda a cadeia do PGR, né? A matéria lembra que nesse caso aqui das joias, para não ir longe da CPI, a própria PGR foi contra a prisão preventiva do Silvinei Vasquez, que foi executada pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 9, e desde abril já vinha pedindo também a soltura do ministro da Justiça, Anderson Torres. O Anderson Torres só foi solto no mês seguinte, em maio. Nesses casos, quem assina os despachos é a subprocuradora da República, Lindora Araújo. A Lindora, você lembra dela, né? O Augusto Aras, pelo menos, ainda tenta disfarçar, porque supostamente, sei lá, talvez o Bolsonaro saiba de algum podre dele, não tem base de tanta conivência. Mas a Lindora, ela se treme, ela vibra, ela banca a Vera Magalhães quando vê o Moro, a Lindora quando vê o Bolsonaro e seus filhos. Tem foto junto, junto de Xelonal. Essa senhora aqui é zoada pelo Reinaldo Azevedo em toda sentença que ela faz, destacando o quão profundo ela consegue se rebaixar ou ir para fazer um texto fuboca, vagabundo, mequetrefe, desprovido de qualquer senso de realidade, ou de ética, ou de decoro, para poder defender os Bolsonaro. Aqui não tem nem chance. Bateu lá na Lindora, voltou. E o que a gente pode fazer com isso? Nada, a PGR é algo independente. Não adianta me processar não, Lindora.
Ó na tela aqui, ó. Você é tida como aliada da família Bolsonaro e de confiança do PGR Augusto Aras. Por quem? Por todo o zeitgeist intelectual que tem qualquer pessoa que tem 2 neurônios. Embora os pareceres de Lindora tenham sido ignorados pelo Xandão em suas decisões, na Polícia Federal se avalia que para prender um ex-presidente da República é preciso ter, no mínimo, um consenso entre os órgãos que participam da investigação, incluindo o Ministério Público, que é onde a Lindora está. Então, se o Xandão pode, por conta própria, falar assim, eu quero fazer essa diligência, caguei para Lindora, na Polícia Federal, que não tem nenhum careca como o Xandão lá, fala assim, não, se o Ministério Público não quer, a Polícia Federal não faz. Por isso, fontes da corporação, ou seja, da PF, e interlocutores do Xandão no Supremo, têm afirmado nos bastidores que não vão pedir o indiciamento de Bolsonaro e nem denunciá-lo ao STF antes do fim do mandato do olha o processo, do Augusto Aras, do que acaba no final de setembro. Falei pra você que tem data lá no começo, prometi, você achou que não. Final de setembro acaba o mandato do bochachudo lá do bunda mole do Aras e o Lula tem o poder de renomear, né? Escolher o próximo Procurador-Geral da República, que por sua vez vai escolher a nova Lindora Araújo, a nova subprocuradora. Esperamos aí que o Lula faça uma escolha decente, né? A PGR lembra que o Aras está doidinho para voltar a ser reconduzido e tal. Talvez pudesse até fazer essa denúncia contra o Bolsonaro. Mas não podemos arriscar, não podemos. Eu acho que nisso eu concordo, cara. Eu não confio no Aras, nem ele tentando voltar ao cargo. Contra o Bolsonaro, esqueça. Tem algo do Aras que o Bolsonaro sabe. O Bolsonaro foi buscar ele na caixa prego e falou, é esse aqui. Teve as indicações do MPF, esse aqui é bom, esse aqui é liso, esse aqui é lindo, esse é cheiroso. Ele foi buscar o Aras, não sei, sabe se Deus aonde. A única coisa que passa na nossa mente é a de que existe um fio e uma corda onde o Bolsonaro puxa assim o Aras, sabe-se lá de que tipo de natureza metafísica ou física. Então, em setembro, Lula, se Deus quiser, escolhe outra pessoa, muda o procurador muda a subprocuradora e aí a Polícia Federal vai apresentar a denúncia para não fazer que nem todas as dezenas de denúncias da CPI da pandemia que a gente tanto trabalhou para que acontecesse. Quem sabe até algumas coisas da CPI da pandemia possam voltar, né? Até que o novo procurador-geral assuma a ideia é manter o Bolsonaro no cerco, tanto nos inquéritos das joias sauditas, quanto no inquérito do 8 de janeiro e agora com a delação feita, ou as denúncias feitas, pelo hacker Walter Delgatti Neto. Você acompanhou com a gente aqui o episódio da CPI do golpe, onde o Walter Delgatti falou que ele foi contratado pela Zambelli e pelo Bolsonaro para um tour de deturpação das urnas eletrônicas. Bolsonaro queria, de todo jeito, fazer de conta que ele tinha vencido. E esse processo começa por desacreditar o resultado que ainda ia sair das urnas. Eles iam, segundo Delgatti, tentar invadir as urnas, mas sabiam que isso não ia acontecer. Mas tinha o teatro que ia ser feito. Eles iam pegar uma urna, de verdade, abrir, estragar, mexer nela, reprogramar ela, mudar hardware se for preciso, deixar a cara parecida e colocar na frente da câmera. Só para produzir vídeo, impacto, mídia, marketing. Tá vendo? Dá para digitar 22 aqui e aparecer 13, mas não seria a urna. Só que o povo, né? O povo é gado, o gado é povo, não tem jeito. Então ele foi contratado para isso. E isso, meus amigos, é crime também. Ele vai ser investigado. Por isso, caso o hacker consiga provar tudo que ele tá afirmando. Mas aí, Rony, o pessoal vai ficar quietinho lá, caladinho, esperando o Bolsonaro fugir? Não. As investigações prosseguem, as oitivas prosseguem, o tempo que os papagaios passam no puleiro prossegue. E os investigadores esperam reforçar a coleta de provas e também atrair potenciais delatores que agreguem mais detalhes às apurações sobre o que se passou no Palácio do Planalto e no entorno do então presidente muambeiro Bolsonaro. E isso inclui os meses que antecederam as eleições e o 8 de janeiro. Aí você pode falar assim pra mim, Rony, mas quando é o Bolsonaro, tem esse tanto de vantagem. Na verdade, assim, a nossa vontade e os crimes são tão grandes que faz a gente ficar com essa sensação. Mas recapitula aqui comigo. O Lula foi preso só depois da condenação no STF, em segunda instância. Teve a sentença do Moro, ele respondeu em liberdade. Aí teve no STF, ele respondeu em liberdade. Aí que eles quebraram a jurisprudência do STF para prender ele logo após essa condenação
quando a jurisprudência anterior, e aqui agora é vigente de novo, por isso a gente diz que mudaram só para prender o Lula, era de esperar todo o trânsito em julgado, ou seja, todos os recursos se findassem para que ele fosse preso. Tivessem respeitado a legislação, o Lula teria concorrido às eleições, teria vencido, teria provado a sua inocência como provou agora, e o Moro teria se ferrado sem a gente ter que passar pelo Bolsonaro e pelas 700 mil mortes. Mas enfim, voltando ao Bolsonaro, ele nem sequer foi denunciado ainda. Como você viu, um bloqueio para isso é a própria existência do Augusto Aras. Então, os policiais federais sabem, o ministro Alexandre de Moraes sabe, que uma coisa é meter na jaula um ex-diretor da Polícia Federal, um ministro do Bolsonaro, comandante Santos, mas algo bem mais complexo é colocar na preventiva, na temporária, um ex-presidente da República que teve quase metade dos votos aí nessa segunda eleição. Eles não são bobos, né? No Supremo, o que se ouve muito é que, para chegar a esse ponto, é preciso antes construir um clima na opinião pública e no Congresso para que, quando essa prisão vier a acontecer, não haja nenhuma controvérsia, não haja líderes principais apelando e que as instituições se mantenham. Eu quero mesmo é o fight. Minha preocupação é só o Aras arquivar a denúncia. Não tendo isso, moça, comoção social, eu quero mesmo é ver o bagaço, quero ver o Bolsonaro preso. Não tenho medo de luta, não. E a comparação que eu fiz aqui pra você envolvendo o Lula, o pessoal também fez pra jornalista aqui da matéria. Ela disse que em várias conversas que teve com policiais, foi exatamente isso que eles disseram. Calma aí, o Lula só foi preso depois da prisão em segunda instância. O Bolsonaro não foi nem indiciado ainda. Pra alguns estrategistas relevantes do cerco a Bolsonaro, politicamente não vale a pena se precipitar e tentar prender o ex-presidente sem que o crime esteja feito do ponto de vista político. Talvez, dizem eles, seja até mais interessante deixá-lo sangrar até o julgamento. E como o bichinho sangra, né? Sangra mais do que um porquinho assim, com a peixeira no sovaco, assim, pulando no meio do pasto, assim. Eita, mas sangra bonito esse Bolsonaro, né? Só que eu não sou coveiro. É melhor parar de frescura e de mimimi, né? Cara, então assim, eu acho que tá explicado pra você duas coisas. Não vai acontecer agora. Isso aí é uma realidade que você que acompanha o nosso canal tem que saber. E aí é uma pergunta que você vem em automático. Eu sei que você tá fazendo ela e eu vou te responder. Mas você falou que ia acontecer agora. E pra que eu vou acompanhar esse seu canal? Você viu que tem duas coisas que impedem eles de fazer para que uma terceira seja feita: criar o clima político, que é o que a gente faz aqui. Esse clima político que eles esperam, junto com a saída do Aras, o Aras quem vai tirar é o tempo, setembro. E o clima político quem faz somos nós. E temos prazo até setembro. Então, acho que mais claro do que o pedido do advogado do Mauro Cid é essa matéria aqui. Meu amigo, faça barulho. É hora de você se inscrever. É hora de você compartilhar, dar like, falar que vai ser preso. Manda bom dia, como é que é? Tudo jóia pro Twitter do Bolsonaro todo dia. Segue o nosso Twitter também, porque inclusive lembra você, não se faz clima político pelo YouTube, não. Aqui a gente combina a estratégia, mas o ataque a gente faz principalmente lá no Twitter. Razão pra você seguir nosso Twitter, que tá no primeiro link fixado aqui, ó. Link fixado com o Twitter, segue, se inscreve, manda um oi lá e depois vai lá no Bolsonaro e faz ele te bloquear de tanta pirraça, né? Pergunta como é que tá as joias, pergunta se a perna dele tá jóia, pergunta como que tá lá o Rolex, né? Atormenta, que é pra criar o clima, pra que tenha o debate, pra que os jornalistas falem, pra que os congressistas falem, todos saibam que as pessoas esperam a prisão de Bolsonaro. E aí, quando o Aras sair, a PF vem com a denúncia e aí a gente vai fazer aquele grande churrasco em homenagem ao fim do bandido mor da presidência. Segue, se inscreve, a gente se vê, fui.